Irmãos, pode abrindo suas Bíblias em Atos, capítulo 9, nós vamos dar sequência, análise deste livro. Vamos ver mais uma porçãozinha do texto. Faremos a análise dos versos 10 até a primeira parte do verso 19. Queridos, o evangelho, né, aquela palavra tão comum que a gente escuta, a gente se denomina evangélicos, né, a boas novas de Cristo, ela é uma mensagem, o evangelho é uma mensagem que nos faz um convite. O evangelho nos convida a algo. Né? O evangelho é uma mensagem que nos chama a seguir a Cristo, a ouvir dele, a aprender sobre ele e a viver como ele. E ao contrário do que muita gente pensa, e até é dito por aí, o chamado cristão, esse chamado dentro do evangelho, ele não é um chamado para prosperidade e sucesso. O chamado do evangelho não é para isso. Jesus não nos chama a uma vida boa, confortável, de alta prosperidade no tempo presente. Pelo contrário. Crer em Jesus pode até parecer algo fácil, especialmente dentro da cultura que nós estamos. Crer em Jesus, você chamar alguém a crer em Jesus, a depositar fé nele, pode parecer algo simples, corriqueiro. Mas, irmãos, o verdadeiro crer em Jesus envolve o se comprometer com Jesus. Envolve um relacionamento de discipulado. O que é discipulado? É o relacionamento do mestre e do aluno. Alguém ensina, o outro aprende. Quando nós entramos em um discipulado com Jesus, nós estamos dispostos a aprender de Jesus, que é o nosso mestre. E viver de acordo com os ensinamentos, com as palavras que Jesus entregou quando esteve aqui, não é tão simples quanto parece. Eu afirmo crer nele, então eu tenho que fazer aquilo que o apóstolo João fala lá na sua primeira epístola. Eu preciso andar como ele andou. Eu preciso, de fato, seguir o seu caminho. Então, quando alguém diz eu creio em Jesus, para essa afirmação ser verdadeira, tem que haver um comprometimento real de seguir as palavras do mestre. Mas quando nós olhamos para a maneira como o mundo recebeu Jesus, a maneira como o mundo recebeu as palavras de Jesus, o seu ensino, irmãos, não fica difícil perceber que viver como ele, andar como ele, não será uma tarefa fácil. Se o mundo rejeitou Jesus, se o mundo se opôs a ele, quanto mais aos seus alunos, quanto mais aos seus discípulos. Então, definitivamente, irmãos, nós somos chamados para uma tarefa difícil. Essa tarefa é levar o nome de Cristo, portar a sua mensagem, andar de acordo com ela, seguir os seus ensinamentos e compartilhar os seus ensinamentos. Então, no cristianismo, existe um chamado geral, um chamado para todos, que é crer em Cristo Jesus, aprender sobre ele. E aí, conforme você crê, você aprende, você também é chamado a testemunhar sobre Jesus, a falar dele, do que ele ensinou, do que ele fez por você. Esse é o chamado geral de todo cristão. Mas também existe um chamado que é particular, no sentido de que Deus dá para cada indivíduo que crê nele funções diferentes, missões diferentes. Ele concede dons diferentes para serem usados de forma diferente em prol do mesmo chamado geral. Enquanto um vai ser levantado para ser um missionário em terras distantes, outro vai ser chamado para ensinar as crianças do culto infantil algo tão importante. Mas talvez alguém seja chamado apenas para ser um pai cristão.
O chamado dele é ser um pai zeloso que ensina os seus filhos nos caminhos do Senhor. Existe essa diversidade nas funções. Não existe diferença de valor. O valor é tão grande para o pai que está em casa ensinando seus filhos, quanto para o pastor que está pregando a várias pessoas. Não há diferença de valor, apenas funções. E essas funções são para completar o chamado que é geral, propagar o nome de Cristo. Então, cada chamado particular também possui dificuldades. E essas dificuldades podem ser diferentes. Mas todas convergem no sentido de que não importa se como pai, se como missionário, se como professor, não importa onde Deus for nos chamar, qualquer uma dessas funções vai existir níveis de dificuldades. E o texto que nós vamos analisar hoje, nessa manhã, eu creio que ele demonstra com exemplos práticos a dificuldade dessa missão. Seja ela a missão geral, que é difícil, viver como Cristo e propagar o nome dele neste mundo mal é difícil, mas também nos chamados particulares. Nós temos aqui no texto 2 homens, Saulo, que nós já temos visto, né, o apóstolo Paulo, e Ananias. Ambos foram chamados por Deus, nesse chamado geral, de crer em Jesus e seguir o seu caminho. Mas a cada um deles foi dada uma missão específica. E ambas as missões apresentam dificuldades. E aí nós veremos no texto como cada um deles lidou com o seu chamado particular. E aí então nós vamos aprender algumas lições. E essas lições devem nos levar a pensar acerca do nosso próprio chamado. O que eu estou fazendo em prol do Evangelho? O que eu estou fazendo com a missão que o Senhor me deu de viver como Ele e de propagar o seu nome? Então vamos ler o texto, Atos 9, dos versos 10 até a primeira parte do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Irmãos, nós veremos aqui o chamado destes homens, desses 2 homens aqui, Ananias e Saulo. Nós veremos que ambos enfrentaram lutas. Afinal de contas, irmãos, sempre haverá desafios na tarefa de levar o nome de Cristo. Nós veremos que o Senhor não havia chamado esses 2 homens para uma festa. O Senhor não chamou Saulo e Ananias para um retiro espiritual, para um passeio no parque. Era um chamado ao sofrimento.
E ao final, irmãos, desta exposição, diante de uma certeza que esse texto dá a pelo menos um destes homens, a certeza da dificuldade, do sofrimento, que eu digo, irmãos, é algo inerente ao chamado cristão. Ser cristão envolve, em algum grau, em alguma medida, sofrer por Cristo. E aí, diante dessa certeza do sofrimento, como é possível atender um chamado como esse? Como é possível você pregar uma mensagem que diz, olha, muito provavelmente, se você se tornar um cristão verdadeiro, você sofrerá por isso. Como que ainda alguém decide conscientemente abraçar isso? Como é possível? Nós veremos até o final. Então, primeiro nós vamos ver o chamado aqui de Ananias. Acompanhe comigo novamente a leitura dos versos 10 até a primeira palavrinha do verso 15, ali, a primeira partezinha do verso 15 da resposta do Senhor. Ele diz ali, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Lucas aqui ele começa a nos contar o que aconteceu com Saulo logo depois daquele encontro que nós vimos na semana passada, do encontro que mudou tudo. Na semana anterior nós falamos aqui sobre os amigos de Saulo que estavam junto na viagem, o fato deles não terem ficado cegos como Saulo, deles não terem conseguido discernir o que a voz que vinha daquela luz dizia. E aí nós ficamos pensando, e meditando, será que eles se converteram? Nós não sabemos, a história não nos conta, é algo que só na eternidade saberemos. Mas agora nós podemos ver que o fato deles não terem ficado cegos foi uma providência de Deus. Imagina só se todos eles tivessem ficado cegos. Todos eles sem enxergar, como é que seria? Aqui nós vemos que eles, enxergando, puderam levar Saulo até um destino próximo, na casa de um homem chamado Judas. Nós não sabemos quem é esse Judas. Algumas pessoas dizem que Judas era um crente no Senhor. E aí eles usam o argumento de que Ananias aparentemente conhece Judas. Jesus dá a ordem para ele, vá até a casa de Judas. Então ele devia ser crente. Mas o mais provável é que ele fosse um judeu muito conhecido ali, um judeu influente. Nós temos que levar em conta que foram os amigos de Saulo, os companheiros da viagem, que levaram ele até lá. Não foi uma ordem de Deus para eles, eles foram até lá. Provavelmente era o destino inicial de Saulo ali, na casa de um judeu muito influente. Ele ia começar aquela obra de perseguição aos cristãos. Judas, ele morava, segundo o texto nos diz, em uma casa que está na rua, situada na rua Direita. Irmãos, essa rua existe até hoje. Essa foto aqui, irmãos, é uma imagem atual desta rua, onde foi preservado ali um pórtico do tempo do Império Romano. Então, se um dia você quiser fazer turismo na Síria, vá até Damasco e visite ali a Via Recta, é o nome da rua lá, Via Recta, a Rua Direita. Você pode ficar, inclusive, hospedado em um hotel chamado Via Recta, Hotel Via Recta, porque é uma fonte de turismo lá, as pessoas vão lá conhecer esse local que tem muita história. Existe lá também uma capela, a Capela de Ananias, que supostamente foi construída na casa de Ananias. Só que essa capela foi construída no século XIX, não há nenhuma precisão histórica ou arqueológica que dê certeza que lá era a casa dele. Mas existe um turismo sacro ali, se um dia você quiser fazer. Voltando ao texto. Perceba, irmãos, como é curiosa a diferença na reação que Saulo teve quando encontrou Jesus, da reação de Ananias. É claro que a gente tem que guardar as devidas diferenças e proporções nos encontros, mas
Quando Jesus apareceu para Saulo, o que ele disse? Senhor, quem é você? Ele queria saber quem era que estava falando por meio daquela teofania. Agora com Ananias, olha a maneira como ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ananias teve um reconhecimento imediato. Eu sei com quem eu estou falando. Estou aqui, Senhor, pronto para te obedecer. Será mesmo, Ananias? Será mesmo que você está pronto a me obedecer? Olha o que ocorre quando Jesus diz o que ele teria que fazer nos versos 11 e 12. O Senhor diz: muito bem, Ananias, que disposição. Então levante-se e vá à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procurem um homem da cidade de Tarso chamado Saulo. Ele está lá orando. Numa visão ele viu entrando um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a visão. A missão é muito clara da parte do Senhor. E aqui mais um parênteses, irmãos. Lembra na semana passada que eu falei da importância que nós temos de comparar as nossas experiências com o registro bíblico? Por que eu falei isso? Porque, irmãos, eu vivi dentro de um contexto, de um círculo evangélico, onde é muito comum as pessoas dizendo que tiveram sonhos e visões. Era muito comum isso. E muitas vezes as pessoas guiavam as suas vidas com base nesses supostos sonhos e visões. Essa prática começou a me incomodar no momento que eu comparei com os relatos de sonhos e visões da Bíblia. Por quê? Porque os sonhos e visões que eu via as pessoas contando eram sempre enigmáticos. Eu vi um barco, esse barco estava indo na maré, contra a maré. Aí vinha alguém e dizia, não, isso aqui é a nossa igreja, que está indo contra o mundo. E tinha toda uma interpretação. Mas quando nós vamos para a visão bíblica, o que nós temos aqui? Ananias recebe nesta visão nomes. Ele recebe um endereço. O CEP de onde ele tinha que ir. O CPF da pessoa que ele tinha que procurar. Deus deu todos os detalhes, deu a ficha corrida. Tudo que ele tinha que fazer, vá até lá, tem alguém lá. Ele já sabe que você vai. Faça isso e acontecerá aquilo. No momento da história onde isso era necessário, a palavra estava sendo produzida. Havia ainda esse tipo de revelação direta da parte de Deus. E aí parece que essa missão é algo simples e fácil. Vá até aquela casa, encontre aquele homem, coloque as mãos sobre ele, a visão dele será restabelecida e depois segue o seu caminho. Não há mistério aqui. É claro, é direto e parece ser fácil. Qual foi a resposta que Ananias deu diante dessa missão? Olha o que ele diz ali. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quanto mal tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Quanta diferença do verso 10 para o verso 13. Eis-me aqui, Senhor. Agora ele diz, será mesmo, Senhor? Será? Tem certeza, Senhor? Eu acho melhor não, hein? Melhor não ir por esse caminho. E aqui, irmãos, eu preciso dizer, eu me identifico muito com Ananias. Quantas vezes eu me vejo como ele? E eu acredito que não seja só eu. É possível que aconteça com você também. Quantas vezes nós não queremos corrigir os planos do Senhor para a nossa vida? Quando nós não gostamos do rumo que a nossa vida está tomando, da maneira como Deus está conduzindo a nossa história, as circunstâncias que se apresentam ao nosso caminho, quantas vezes nós não tentamos com todas as nossas forças pegar o leme de volta em nossas mãos e sugerir uma rota diferente, uma rota melhor aos nossos olhos. Achamos que nós não estamos no lugar certo. Achamos que os problemas que nós estamos enfrentando não podem vir de um plano de Deus para nós. Não é possível que isso venha do Senhor. E aí nós buscamos com todas as forças retomar o controle da nossa vida. Mas aí Deus vem seguidamente e nos mostra. Você não está no controle de nada.
Quem controla a sua vida sou eu. O chamado de Deus para nós, a nossa missão neste mundo, envolve tarefas difíceis. Envolve obedecer, mesmo quando meu coração me inclina na direção oposta. Envolve amar sacrificialmente, incondicionalmente. Envolve testemunhar mesmo quando eu sofro rejeição ou tenho medo. Envolve mortificar a carne, no sentido dos nossos desejos pecaminosos. Envolve valorizar certas coisas que antes do Senhor eu não valorizava. Ao longo dessa nossa caminhada, irmãos, nós seremos sim tentados diversas vezes a dizer: não, Senhor, eu não acho que é bem assim. Eu acho que eu posso seguir por um outro caminho. Ah, mas Deus há de me perdoar, porque eu só quero ser feliz. Ah, mas que mal tem fazer isso, todo mundo faz. Ah, eu creio em Jesus, mas eu não acho que precise ser tão radical assim. Irmãos, talvez essa seja uma grande mentira que o nosso coração tenta nos contar. Ah, mas eu não acho que seja bem assim. Ah, mas eu não acho que precisa de tudo isso não. E aí eu convido você a imaginar que você está tendo um encontro pessoal com Cristo. E aí Jesus vem para você e diz essas palavras aqui. E aqui eu estou parafraseando Mateus 10, 37 a 39. Ele chega em você por uma visão, um encontro, imagina o que você quiser. E aí ele diz assim para você: se você ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar ou priorizar qualquer coisa mais do que a mim, você não é digno de mim. E se você não tomar o mesmo caminho de obediência, uma obediência sacrificial como eu trilhei, você também não é digno de mim. Se você quer ter o controle da sua vida, se você quer viver do seu jeito, saiba que você perderá a sua vida. Mas se você quiser viver a vida que eu tenho para você, então você vai encontrar a verdadeira vida. Imagine Jesus dizendo isso para você. Irmãos, eu tenho quase completa certeza de que ao ouvir isso, nós seríamos como Ananias. Mas Senhor, como é possível seguir essa missão? Ela é difícil demais. E aí, irmãos, talvez neste momento, o Senhor nos lembraria de algumas das suas promessas. O Senhor nos lembraria do privilégio que seguir a Ele é muito maior e excede em muito o custo de fazer isso. Talvez o Senhor dissesse para nós, mas eu nunca disse que seria fácil. Eu nunca falei. Mas lembre-se do que eu disse. Eu estarei contigo até o fim. Confie em mim e vá. E essa foi a resposta do Senhor para Ananias. O simples vá. E aí dentro da resposta que o Senhor dá a Ananias, nós recebemos algumas informações acerca do chamado de Saulo. Olha o que diz o verso 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Existem 3 informações aqui dadas por Jesus a Ananias nesses 2 versículos que tratam sobre o chamado de Saulo. A primeira delas: Saulo foi escolhido por Deus para ser um instrumento do Senhor em suas mãos. A segunda informação diz respeito à forma como Deus
usaria Saulo para testemunhar, para levar o nome de Jesus, para pregar o evangelho diante dos gentios, ou seja, pessoas de todas as nacionalidades, diante de grandes autoridades como reis, e também diante do seu próprio povo, do povo judeu, dos filhos de Israel. Irmãos, tudo isso nós veremos se cumprindo ao longo de Atos. Nós veremos Paulo pregando a gentios, pregando a judeu, pregando diante de autoridades e de reis. Já a terceira informação, ela é uma consequência da forma como o Senhor ia usar Saulo. Ao falar sobre Jesus, ao testemunhar sobre ele, ao falar para gentios, judeus e reis de que Jesus é o Filho de Deus, ressurreto, Salvador, Jesus diz, isso vai atrair sofrimento. E isso também nós vemos acontecendo, irmãos. Sabe o que o apóstolo Paulo falou sobre os seus sofrimentos? Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber o tipo de tribulação que sobreveio a nós na província da Ásia. Ele diz, olha, eu não quero que vocês deixem de saber que tipo de sofrimento nós temos enfrentado para levar o nome de Jesus. E ele continua, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até na própria vida. Ele diz, olha, foi tão grande o sofrimento que a gente quase perdeu a esperança. Muito sofrimento. O chamado de Saulo envolve anunciar, testemunhar, falar de Jesus, dizer que Ele é o Salvador deste mundo. E isso, por consequência a falar essas verdades, ele sofreria. A consequência do pregar é o sofrer para Saulo. O livro de Atos, irmãos, ele não esconde de ninguém um dos fatos que muitas vezes a gente quer esconder. O fato de que se você testemunhar sobre Jesus de forma fiel, se você de fato se empenhar a viver como Cristo e falar dele neste mundo, esta será uma tarefa árdua e custosa. No sentido de que existe nisso, no falar sobre Jesus e viver como ele neste mundo, uma certeza acerca do sofrimento que acompanha qualquer um que faça isso. Levar o nome de Jesus. E aqui o sentido é sempre ser fiel à mensagem, a viver de acordo com ela, a falar sobre ela, é uma tarefa que custa. E não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a Bíblia. E eu sei, queridos, que sofrer por levar o nome de Jesus pode ser algo distante de nós. Por quê? Porque nós vivemos uma vida boa e confortável. E não importa quão difícil você acha que seja a sua vida, se você comparar ela com o resto da história da humanidade, nós vivemos muito bem. Se você comparar séculos atrás, época que não tinha nada, se você comparar a outros países, atualmente nós levamos uma vida muito boa e confortável. Vivemos uma vida tranquila, mesmo assumindo publicamente que somos crentes. Mesmo falando para os outros que somos cristãos, nós vivemos uma vida boa. Mas eu reforço, irmãos, isso nunca foi a realidade da maioria ao longo da história. Sabe o que João Calvino escreveu para alertar os seguidores de Cristo? Ele disse assim, que os cristãos deveriam se preparar para uma vida difícil, penosa e inquieta, repleta de muitos e vários tipos de mal. Olha só. Quem é que quer isso? Quem é que quer uma vida difícil, penosa e inquieta? E é claro, irmãos, que a ausência de perseguição que vem da parte do Estado, algo que Calvino presenciou no seu tempo, ou de grupos violentos, isso facilita demais a nossa vida.
É maravilhoso, irmãos, viver em um país onde ainda existe liberdade religiosa. É uma bênção, irmãos, poder estar aqui hoje livremente, de maneira confortável, passando um pouco de calor, sim. Eu só sinto as gotas escorrendo pelas costas. Mas, irmãos, isso não é nada. Talvez, irmãos, a gente nunca vá valorizar o suficiente as bênçãos desse tempo. Talvez a gente não perceba. Talvez a gente nem ore ao Senhor diariamente agradecendo. Pai, que bom viver nesse tempo. Que bom poder ter uma igreja para ir livremente, sem medo. Que bom. Por quê? Porque nós só conhecemos essa realidade. E para nós isso se torna trivial. Mas isso não foi e não é o que acontece com a maioria dos cristãos ao longo da história. Vamos usar o exemplo do apóstolo Paulo. Por dar testemunho de Jesus, o que Paulo sofreu? Prisões e perseguições. O relato bíblico nos diz que ele foi açoitado, apedrejado, chegando quase à morte por isso. E aí nós vamos dizer, bom, esse tipo de sofrimento, graças a Deus, muito provavelmente nós não sofreremos nesse tempo agora. Muito provavelmente nenhum de nós vai ser preso por ser crente, apedrejado ou coisa do tipo. Mas será que Paulo só sofreu esse tipo de angústia? Será que Paulo ele só sofreu perseguição? Não, irmãos. O sofrimento de Paulo incluiu oposição ao seu ministério. Paulo sofreu rejeição do seu próprio povo, possivelmente de familiares, ao sair do judaísmo e abraçar o cristianismo. Paulo sofreu forte desânimo ao longo da sua caminhada, ao ponto de ele dizer, eu quase perdi a esperança. Paulo sofreu, inclusive, com problemas na própria igreja. Ele teve que enfrentar divisões. Ele teve que combater falsas doutrinas. Ou seja, a tarefa de Paulo como crente não foi nada fácil. Levar o nome de Jesus, levar os seus ensinos, viver de acordo com eles, inevitavelmente trará dificuldades em um mundo caído. No mundo onde o pecado ele reina. Quer ver como não vai ser fácil? Vamos ouvir novamente as palavras de Jesus sobre o custo de segui-los, de Mateus 10:37. Ele disse, né? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, eu creio que normalmente nós olhamos para esse texto de uma forma bem superficial. Nós nem paramos muito para meditar nele para não encontrar problemas. Nós certamente não analisamos essas palavras com a devida seriedade. Jesus ele está afirmando aqui que o verdadeiro discípulo ama a ele, Jesus, como Deus. É isso que ele está dizendo aqui. O verdadeiro discípulo ama Jesus mais do que qualquer outra coisa, acima da sua própria vida. Pense, irmãos, quando nós amamos a nossa família mais do que amamos a Deus, a nossa família, ela não é amada como deveria ser. Na verdade, irmãos, quando isso acontece, a nossa família, ela passa a ser amada no lugar de Deus. E esse amor, ele se torna um amor idólatra, que faz mal tanto para quem ama, quanto para quem é amado, porque ele nunca deveria ter sido alvo deste amor que só Deus deveria ter. Irmãos, como é fácil nós levantarmos ídolos em nossa vida que controlam toda a nossa agenda, onde nós vivemos inteiramente para satisfazer isso. O que o Senhor está dizendo aqui é, ser cristão requer que eu, Senhor Jesus, seja o centro da sua vida. Que eu seja o seu maior amor. Que eu seja aquele do qual você deposita a maior parte da sua energia, da sua alegria, dos seus recursos. E fazer isso por si só já é custoso.
Irmãos, percebam, existe uma linha tênue aqui. É preciso entendermos, irmãos, que você, que eu, nós podemos ser facilmente enganados pelo nosso próprio coração, que nos convence que somos discípulos de Jesus. Não, mas eu sou crente. Sem nunca ter colocado Ele no centro da minha vida. O que domina o meu coração, o que toma a minha agenda, o lugar onde eu mais coloco os meus recursos, a minha energia, são outras coisas, não, Senhor. É na minha carreira profissional, são em relacionamentos pessoais, são em viagens, são em lazeres, são em prazeres deste mundo. Tudo que controla a minha vida são essas outras coisas. A minha motivação ao acordar de manhã é trabalhar para poder ter aquele prazer no fim do ano. Irmãos, e sabe o que é pior? Para sustentar esse ídolo, o meu próprio bezerro de ouro que eu criei, junto com Jesus, botar um altar ali com os dois juntos, o meu coração começa a me convencer de que todas essas coisas são boas e foi Ele que me deu. Só que essas coisas, irmãos, que obviamente não são ruins, não são ruins em si mesmo, a família jamais será ruim, ter momentos de lazer, de prazer, isso nunca é ruim, só é ruim quando ela toma o lugar do Senhor, um lugar que deveria ser apenas dele. E aí meu coração me convence, não, mas isso aqui é Jesus que está me dando. Jesus está ali na minha vida, na minha rotina. Mas Ele nunca reinou de fato como Deus. Nunca foi o centro, nunca foi o seu maior amor. E aí você precisa lembrar do que Jesus disse. Se você ama qualquer outra coisa mais do que a Ele, você não é digno dele. Não tem como suavizar isso, irmãos. Não tem como relativizar essas palavras. É claro e reto. Eu temo, irmãos. Eu temo. Nós falamos aqui na semana passada sobre o percentual de cristãos no nosso país. Passa de 80% de pessoas que se identificam como cristãs. Irmãos, quantas de fato entendem o que Jesus disse? Aí no verso 38 do mesmo Mateus 10, ele diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Irmãos, é preciso entender o que é cruz. As pessoas acham que cruz é uma espécie de karma, eles pegam um pouco... Né, o cristianismo no nosso país ele é sincrético, né, ele pega um pouquinho de cada religião e monta uma própria religião. Então ele pega o conceito espírita de karma, ele diz: cruz, a minha cruz é a minha sogra. A minha cruz é o meu chefe no trabalho, a minha cruz é aquela pessoa que me atormenta na escola. Isso é a cruz, né? Eu peguei a cruz, eu estou seguindo a Jesus. Irmãos, a cruz era símbolo de rejeição e de humilhação no tempo de Cristo. O sujeito que carregava uma cruz era sinal de que ele havia sido banido da sociedade. Por quê? Porque ele era considerado uma ameaça para a sociedade. Você está entendendo? A ideia de alguém carregando uma cruz é que ele deveria ser eliminado. Mas antes de morrer, ele ainda tinha que passar por um processo de humilhação. Carregar sua cruz revela que o chamado de Jesus implica a convivência em um mundo que é hostil ao Evangelho. Em uma cultura que vai rejeitar a sua mensagem. E que, por consequência, vai rejeitar você. E aí, irmãos, sabendo disso, sabendo que a mensagem do Evangelho não será popular, o verdadeiro Evangelho não é popular, irmãos. Popular é uma mensagem rasa, do tipo: Jesus te ama. Vai achar um monte de gente dizendo: obrigado, amém, glória a Deus. Se você falar o Evangelho como ele é, não será tão popular assim. A hora que você chamar a pessoa de pecador, que ele não é bom o bastante, já vai ter problema. Para escapar dessa realidade, irmãos, muitas pessoas tentam dar um novo significado para a cruz.
Nós podemos ser tentados a minimizar o poder confrontador do Evangelho. Nós podemos ser tentados a maquiar a Bíblia. Por que você dificilmente encontra pregação expositiva sequencial do início ao fim? Porque ali, do início ao fim de Atos, nós teremos textos duros para lidar, que nós não queremos ouvir. Se você fizer a análise de Romanos, você tem lá vários capítulos que nós queremos passar longe, nós, seres humanos. Então as pessoas tentam maquiar a Bíblia. Vão pregar só mensagens boas. Não fale de pecado, não fale de inferno. Vamos aqui dizer que o Evangelho é docinho e gostosinho. Não é algo amargo, difícil de engolir. Pelo contrário. E aí nós podemos ser tentados a oferecer um Evangelho diluído em água com açúcar. Porque ele é mais fácil de ser digerido. Talvez a gente faça isso para não ter que ver pessoas com cara feia durante o culto. Para não sermos taxados de fanáticos, de fundamentalistas, ou de loucos. Esse povo é doido. O povo é maluco. Imagina quem é que vai amar filho menos do que uma pessoa que eu nem vejo. Isso é impossível. Irmãos, quando nós tentamos fugir das consequências inevitáveis de uma mensagem que nunca será popular, quando nós tentamos escapar do sofrimento que é inerente ao discipulado, nós, na verdade, estamos forjando uma cruz diferente. Uma cruz que nós mesmos fazemos, criada pelas nossas mãos. A advertência de Jesus é uma só. Aquele que for incapaz de amar a Cristo acima de tudo, aquele que for incapaz de sofrer por causa de Jesus e do seu ensino, aquele que for incapaz de se desprender deste mundo, jamais será discípulo. Irmãos, ao nos depararmos com isso, só surge uma pergunta que é justa. Ela deve ser feita. Eu diria que ela é inevitável. Diante deste chamado, que é radical, no sentido de que tem raízes no Senhor, e que tem consequências de portarmos essa mensagem, ao nos depararmos com isso, a pergunta que fica é: como é possível atender esse chamado? Como é possível que eu tenha esperança de que alguém aqui vai dizer: não, eu quero isso? O pastor só falou coisa ruim. Falou nada bom, falou de custo, de que eu tenho que abrir mão de mim mesmo, de que eu não posso amar meus filhos mais do que o Senhor, de que eu vou sofrer se eu fizer isso. Quem que vai querer? Diante da dificuldade que é levar o nome de Cristo, diante da certeza de lutas, desafios, sofrimento, como ainda alguém abraça essa missão? E antes de responder, vamos só analisar a parte final aqui do texto, os versos 17 até a primeira parte do 19. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Irmãos, agora nós vemos que Ananias obedeceu o chamado. Mesmo ele tendo considerado perigoso, ele foi. E Ananias foi lá até a rua direita, até a casa de Judas, encontrou Saulo exatamente como Deus havia falado, Jesus havia falado a ele. Ao chegar ali, Ananias não encontrou aquele homem furioso, amedrontador, pronto para prender cristãos. Pelo contrário, ele chegou lá e encontrou um homem frágil, cego, esperando respostas. Aí Ananias vem e impõe as suas mãos sobre Saulo. E aqui mais uma vez, irmão, imposição de mãos já foi assunto aqui em outras pregações, apenas lembrando que Deus usou ali Ananias para ser instrumento da cura de Saulo. Deus precisaria de Ananias para deixar Saulo com a visão restaurada? Quem que deixou Saulo cego? Foi o próprio Deus. Deus não poderia ter tipo lá, não precisa fazer nada, Ananias, só eu vou deixar ele enxergando de novo. Não, Deus quis usar Ananias ali, ele quis autenticar Ananias, ele quis dizer para Saulo:
este homem foi enviado por mim. Está aí, está acontecendo. E ele vai ajudá-lo agora nessa sua missão. Ele vai dar os primeiros passos contigo. Era isso que Deus queria. Não tem nada místico nisso, ou uma ordem que a gente tenha que fazer isso na igreja hoje, impor as mãos sobre os outros. Então a saudação de Ananias também aqui é algo interessante. Como é que Ananias chama Saulo? De irmão ali, né? Saulo, irmão. Isso é significativo para os dois. Por quê? Porque para Ananias isso demonstra que ele confiou plenamente em Cristo, naquilo que foi dito. Saulo foi escolhido pelo Senhor com uma missão, ele serviria a igreja cristã. Então, antes de conhecer Saulo, ele já chega lá dizendo, irmão. Por quê? Porque o Senhor me disse que você é meu irmão. O Senhor me disse que você vai usar você. Né? Você vai ser usado por ele. E para Saulo também é significativo, porque mostra que ele foi aceito na comunidade dos crentes. Ali Saulo já está entendendo que ele já faz parte ali. Ele levantou como perseguidor da igreja e ele se deita como alguém da igreja. Né? Ele é irmão, ele faz parte da comunidade. Depois Ananias ainda fala que ele sabia o que havia acontecido no caminho para Damasco. Isso mostra que Jesus falou mais coisas para Ananias que não foram registradas por Lucas. Ele já sabia de toda a história. E aí na parte final, Ananias declara a sua missão. Né? Jesus me enviou aqui para que você seja curado e fique cheio do Espírito Santo. Lucas não se preocupa em traçar uma cronologia dos eventos para nós. Ele não fala em que momento cada uma dessas coisas, quanto tempo demorou esse processo. Ele só quer dizer para nós o que de fato aconteceu. Depois desse encontro com Ananias, Saulo voltou a enxergar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Saulo, a partir de agora, é um cristão batizado, fortalecido, seja espiritualmente, seja fisicamente. Tendo feito as explicações, eu volto para a pergunta: como é possível atender esse chamado? Especialmente para Saulo. Saulo tinha uma certeza, uma promessa para ele: você sofrerá pelo nome de Jesus. E a resposta para isso, irmãos, como alguém ainda abraça essa mensagem, está no processo de conversão. Se você não é crente, você não vai entender isso. Você vai achar tudo isso loucura. Agora, se você é crente, você vai entender e vai concordar com cada palavra. Por quê? Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ao se converter, irmãos, no caso de Saulo, de forma literal, escamas caíram dos seus olhos. E ele conseguiu enxergar não só o que estava à sua frente, mas o que realmente importa nessa vida. Ele conseguiu enxergar qual é o seu propósito neste mundo. Ele conseguiu enxergar coisas que só o Espírito nos faz enxergar. Existe um cálculo inevitável daquilo que nós perdemos neste mundo em comparação com aquilo que nós ganharemos no mundo vindouro. Aquilo que nós perdemos ao nos unir a Cristo com aquilo que nós ganhamos ao nos unir a Ele. Na conversão, nós passamos a discernir acerca do valor daquilo que é terreno, passageiro, para aquilo que é eterno. Existe a certeza sobre o pecado. O crente, quando se converte, ele se convence acerca dessa realidade. Eu sou um pecador. E o que eu mereço é condenação. E uma condenação que é eterna. E quando nós entendemos, quando nossos olhos são desvendados para essa realidade, irmãos, nada mais importa do que ser salvos. Nada mais importa nessa vida do que ganharmos a verdadeira vida, a vida eterna. E isso só se torna claro para nós quando há uma ação de Deus no nosso coração. Existe um convencimento acerca do propósito pelo qual nós fomos criados. O nosso coração, ele passa a desejar o retorno ao verdadeiro lar. Lembra que nós cantamos?
Meus olhos não estão aqui na terra. Meus olhos estão no céu. Assim são os olhos de quem crê. O seu coração não está aqui na terra. E isso ocorre apenas quando o Senhor restaura o nosso coração. Nós ansiamos o momento da verdadeira comunhão com o nosso Criador. A tal ponto de que muitos chegam a dizer, olha, eu quero ir onde o Senhor estiver. Eu quero ir onde Jesus estiver. Se Jesus estiver no inferno, eu quero ir com Ele, porque eu quero estar com Ele. Com aquele que me salvou, com aquele que me redimiu, com aquele que me transformou. Por que alguém abraça uma mensagem tão dura e um chamado tão difícil? Porque entendeu. Porque o seu coração foi transformado. Porque ele está totalmente convencido de que a eternidade ela é real. E o que nós fazemos aqui nessa vida refletirá em como viveremos eternamente. Não existe outro motivo, irmãos. Aos olhos do mundo, não há ganho algum. Não há nenhum ganho no verdadeiro cristianismo aos olhos deste mundo. O exemplo de Saulo, ele é perfeito para ilustrar isso. Inclusive, nós podemos e devemos usar o testemunho da conversão de Saulo para demonstrar a veracidade daquilo que ele mesmo pregou. O que Paulo mais falava? Sobre a certeza de que Jesus é quem dizia ser. Que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo morrer no nosso lugar, que Ele ressuscitou e vivo está. Abra em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Olha o que ele diz sobre Jesus. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, a partir do verso 1 até o 11. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, as boas notícias de salvação em Jesus, a qual vocês receberam, eram crentes, e no qual continuam firmes, perseverando em meio ao sofrimento daquele tempo. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, se permanecerem, assim como tal a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu, ressurreto, vivo, a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vivem, porém alguns já dormem, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todo, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Eu preguei o evangelho, eu fui, me dediquei. Todavia, não eram meus próprios méritos, mas a graça de Deus comigo, o seu chamado para mim. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim vocês creram. Irmãos, se você tem alguma dúvida ainda sobre a veracidade do relato bíblico, se você ainda tem aquelas... mas será que é assim mesmo? Será que a Bíblia é verdadeira? Será que Jesus realmente ressuscitou? Considere o testemunho de Paulo. Considere o testemunho de Saulo de Tarso. Antes da sua conversão, Saulo era um feroz perseguidor dos crentes, dos cristãos. Ele dedicou a sua vida a prendê-los. Ele aprovava a morte desses irmãos. O que justifica essa transformação repentina, completa, de alguém que é perseguidor, alguém que vai se tornar um sofredor e defensor do cristianismo?
Paulo, ele testemunhou repetidas vezes sobre a sua experiência no caminho de Damasco. Ele falou várias vezes que viu Jesus ressurreto. Paulo mesmo usa esse testemunho dele para demonstrar que ele nada tinha a ganhar em falar isso. Ele não ganhava nada ao se tornar cristão, seja materialmente, seja qualquer outro tipo de ganho. De fato, a única coisa que ele ganhou mesmo foi sofrimento e perseguição. A sua conversão inesperada, o fato de que ele não tinha motivos para mudar de lado, não houve ganho financeiro, não houve prestígio social. Irmãos, isso traz credibilidade para o testemunho dele. O impacto duradouro da sua conversão, do seu trabalho missionário, é certamente uma evidência do poder transformador do Evangelho na vida de alguém. Tente se colocar na vida de Saulo. Saulo, ele morreu defendendo esse testemunho que nós lemos agora. Ele morreu defendendo que a sua história era verdadeira, que ele viu Jesus, que ele esteve com ele, que ele aprendeu dele, e que esse é o caminho para sermos salvos. Ele morreu clamando para que as pessoas crescem naquilo que ele pregava, que fossem salvas pela mesma pessoa que o salvou naquela estrada para Damasco. E aí eu pergunto para você, você morreria sustentando uma mentira? Paulo foi decapitado. E bastava ele negar a sua história. Bastava para Paulo se retratar. Bastava para ele contar o que realmente teria acontecido naquela estrada. Ele seria solto. E ele possivelmente viveria até a sua velhice. Mas aparentemente, Paulo não tinha outra história para contar. Somente a história verdadeira. Somente a história do que tinha acontecido de fato. Saulo perdeu a sua própria vida na certeza de que ele ganharia a verdadeira vida. Só isso justifica essa mudança, irmãos. Só isso. Então, queridos, para concluir, todos nós aqui recebemos um chamado de Deus. Todos. Se você ouviu essa pregação, se você prestou atenção naquilo que Paulo escreveu, ou talvez se você só prestou atenção agora, porque eu disse que está terminando, me permita enfatizar isso. O Evangelho aqui fez um convite a todos nós. As boas notícias de salvação que há em Jesus. Essa notícia nos convida a crer nele, a aprender dele, a seguir a ele, a viver como ele e propagar o nome dele. Este é o chamado do Evangelho. E saiba desde agora que esse chamado ele é difícil. Esse chamado é um convite para seguir a Cristo, para viver como ele e para ganhar a salvação nele. Jesus nos convida para segui-lo, para aprender seus ensinamentos, para viver como discípulo. Você precisa renunciar a si mesmo para fazer isso. Você precisa colocar os interesses de Deus à frente dos seus próprios interesses. Você terá que amar Jesus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Você precisará enfrentar rejeição, possivelmente perseguição, por carregar uma mensagem que nunca será popular. E acima de tudo, você precisa estar disposto a assumir um compromisso. Um compromisso que é total. Total no sentido que vai alcançar todas as áreas da sua vida. Você está disposto a isso? Você está disposto a seguir esse chamado? Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que responder. Mas apesar dos desafios, irmãos, lembre-se, as recompensas excedem os custos. No Senhor, nós temos vida eterna.
e somente no Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, nós louvamos a salvação que temos em Cristo e louvamos a Tua santa palavra que nada esconde de nós, que nos fala de maneira clara para que não sejamos enganados por nós mesmos ou por nosso coração enganoso ou por este mundo que muitas vezes querem nos convencer de que a Bíblia não é a palavra de Deus, de que os registros que nós temos aqui não são verdadeiros, ou que são textos ultrapassados. Pai, nós devemos saber, e o Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor nos convença disso. Nós vivemos num mundo mau, num mundo caído, num mundo onde o pecado reina. Então, Senhor, age nos nossos corações, no coração de cada um que está aqui hoje, Pai, para que haja esse convencimento acerca da verdade, haja o convencimento, assim como o Senhor operou na vida de Saulo, que tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar a vida de maneira correta. Enxergar esse tempo como realmente algo passageiro, que passa rápido demais. Que jamais, Senhor, possamos ser enganados de que essa vida é tudo que existe, que devemos ser felizes agora, que devemos buscar todos os nossos prazeres, satisfazer toda a nossa carne. Pelo contrário, Senhor, nos constrange nisso. Nos mostra, Senhor, nos dá olhos espirituais para enxergar a realidade da vida eterna, que está logo ali. Que possamos ser verdadeiros discípulos. Não pessoas que colocam Cristo como apenas mais um Deus na sua prateleira. Que é apenas mais um diante de imensos outros ídolos que nós construímos no nosso coração. Para alguns o dinheiro, para outros carreira, para outros sucesso, enfim. Cada um tem as suas lutas e dificuldades. Mas que possamos levar a sério as suas advertências. Se nós não amarmos o Senhor como Deus, nós nunca seremos dignos do Teu amor. Pai, sabemos que nós não somos merecedores, mas que possamos realmente colocar o Senhor no centro de tudo, de tal forma que o Senhor encontre uma morada eterna em nós, que o Senhor sente no trono do coração de cada um aqui, e que possamos viver como verdadeiros discípulos. É o nosso desejo e oração, em nome de Cristo. Amém.